Chico, enquanto o Saulo se pergunta para formular a segunda pergunta ao telespectador do auditório, formulo duas perguntas de telespectadores que endereçaram cartas e outro telefonou há instantes. Américo Bastos, que você repetiu duas vezes já que Emmanuel, o chefe dos seus guias espirituais, está presente. Ele quer que você confirme ou desminta se é exato que Emmanuel foi em vida o padre Manuel da Nóbrega. Ele sempre confirmou isso e dou disso testemunho. Creio mesmo que a minha presença junto deste auditório, dentro da minha pequenez, se deve a ele e à missão apostólica que ele sempre desempenhou no Brasil, desde os primórdios da nossa formação como nacionalidade e desde as primeiras fundações de São Paulo. Devo a ele a minha presença aqui, a ele que tanto tem amado o nosso país e cujo coração está sempre voltado para São Paulo, de onde ele recebe tanto amor e território da nação, a que ele consagra igualmente tanto carinho. Aceito plenamente, convictamente, a revelação dele mesmo, de que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, companheiro do grande Anchieta. E Anchieta, onde estará? E o padre José de Anchieta, onde estará? Ao que sabemos, no mundo espiritual. Permita uma observação rápida e histórica? Pois não. Eu escrevi um livro sobre Anchieta, Exato. que obteve inclusive um prêmio das comemorações nacionais de Anchieta. E tive a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel da Nóbrega. Aquelas assinaturas antigas, Hermano Manuel ou Emanuel. E tive a ocasião, inclusive, de xerocopiar essa assinatura e encaminhá-la a Chico Xavier, dada a identidade que se apresentava entre Manuel da Nóbrega, que se assinava Emmanuel. E eu pergunto a você, Chico, ainda falando de Manuel da Nóbrega, é exato que certa ocasião, há muitos anos atrás, ele o conduziu ao pátio do colégio e dali mostrou e deu a você, assim, uma visão panorâmica do que seria o São Paulo de hoje? Sim, é verdade. Ele nos convidou a irmos até o pátio do colégio, onde ele muitas vezes orou, afirma ele, pedindo a Deus abençoasse o chamado Planalto Piratiningano, esperando que naquelas campinas que se alongavam aos olhos dele, nascesse a grande metrópole que é hoje o grande São Paulo. Muito bem. Chico, Walter de Matos Correia pergunta: a ciência biológica tem cogitado da possibilidade de se congelar um ser vivo, humano ou animal, e depois de passado algum tempo fazê-lo voltar à vida. Considerando a intricada rede de ligações existente entre o perispírito e o corpo físico, pergunto se, à luz do espiritismo, isto seria possível. O espírito ficaria adormecido durante o congelamento ou este determinaria a imediata ruptura dos laços fluídicos vitais? Segundo as instruções dos nossos benfeitores espirituais, se essa criatura está com a sua vida orgânica assegurada por métodos científicos, naturalmente que o espírito está mais ou menos relativamente ligado ao corpo em atividade ou mais ou menos em posição de inércia, conforme o grau de elevação de que esse espírito seja portador. Está mais ou menos assim de plantão, aguardando o desfecho. Aguardando, e como num desdobramento em que a criatura trabalha muitas vezes fora do corpo, esse espírito poderá também estar desempenhando alguma tarefa, se ele está realmente ligado
ao corpo congelado. Agora é o auditório quem pergunta. Saulo Gomes. Seu nome, por gentileza? É o público do auditório respondendo a sua mensagem, Chico. Nelson Mancuso. A sua pergunta. Gostaria de perguntar ao nosso prezado irmão Chico sobre um dos assuntos mais controvertidos e que me toca profundamente. Por isso, de grande valia, será com muita emoção que eu verei a resposta. Saulo, eu gostaria que ele falasse mais alto, porque o Chico não está ouvindo. É o seguinte, repito. Pode fazer a pergunta? Irmão Chico, gostaria que nos esclarecesse sobre a alimentação da carne, assunto dos mais controvertidos, quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício de nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos mesmos. Há muito tempo queria ouvir o esclarecimento do nosso querido irmão Chico, com a assistência do nosso irmão. Essa questão é uma questão antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos criando uma desculpa para comer a carne, mas não é bem isto. A maioria de nós ainda necessita da carne, e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo, para que a nossa reencarnação possa produzir os valores que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem, e precisamos saúde, vida saudável, vida robusta.